A parábola das 10 virgens, que está escrita em Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 13, está relacionada aos ensinos de Jesus sobre o reino dos céus, à vigilância e a preparação dos crentes e ao retorno glorioso de Cristo nas nuvens ao encontro de sua igreja. Jesus ele usava parábolas para transmitir aos seus discípulos, aos seus seguidores, os assuntos espirituais que eram tão difíceis de entender. Então, era uma metodologia de ensino. Ele usava exemplos da vida cotidiana e também elementos da cultura judaica, tornando os seus ensinos ainda mais práticos. Neste texto, ele usa o exemplo do casamento judaico. Ele diz que 10 virgens, elas se prepararam para o encontro do noivo. O noivo tipifica Cristo. E as 10 virgens, os seguidores de Cristo, ou seja, a sua igreja. Jesus diz que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, eram loucas. Por quê? Porque essas loucas são aquelas que ouvem aos ensinos do Senhor Jesus e não pratica, não obedece tanto assim. Já as que são prudentes são aquelas que ouvem e procuram obedecer diligentemente. Porque o texto diz que, tardando o noivo, todas adormeceram. Elas estavam cada uma com lamparinas e óleo. O óleo representa o Espírito Santo e as lamparinas, o testemunho e a fé dos crentes. Todas elas possuíam. Só que naquela escuridão e naquele sono profundo, o azeite acabou e o fogo se apagou. E elas dormiram profundamente. Só que de repente todas ouviram um clamor. Aí vem o noivo, aí vem o noivo. E esse clamor é o aviso do fim, que fez com que todas elas se despertassem. Esse aviso do fim são as trombetas de Deus. São os sinais que estão para acontecer nos céus, na terra, no mar. E esses sinais vão fazer com que a igreja se desperte. Elas vão se despertar e ainda vão ter azeite reserva, enquanto as outras não. Elas vão procurar aqueles que vendem. Só que vai ser tarde demais, porque como eu falei, as nécias são aquelas que procrastinam tudo. O atender à voz do Senhor, em obedecê-lo, tudo para depois, achando que vai dar tempo, que elas têm o controle do tempo da volta do Senhor. Mas as prudentes, não. As prudentes, elas carregavam azeite reserva. Em algum momento, a escuridão poderia cercá-las. Mas mesmo assim, elas tinham o poder do Espírito Santo. Então, essa parábola é uma parábola que nos mostra uma realidade que acontece no meio dos crentes. Alguns têm se preparado, enquanto outros não. Aqueles que já estão preparados são aqueles que vão entrar pelas portas com o noivo. E quando as portas se fecharem, isso significa que o tempo da graça também vai se fechar. A oportunidade vai acabar. E aquelas que saíram para procurar azeite, para comprar azeite, elas vão perceber que o tempo acabou. E muitas ali vão ter que dar as suas próprias vidas por amor a Cristo, para que possam alcançar a salvação de suas almas. Então nós vemos aqui que Jesus está falando sobre um evento escatológico dos últimos dias, que é a preparação dos crentes para o arrebatamento e também para o período que vai acontecer após o arrebatamento, que é a grande tribulação. A grande tribulação, o planeta Terra vai ser dominado pelas forças do mal. E o testemunho de Cristo Jesus vai ser algo muito difícil de dar, porque o anticristo e todos aqueles que vão estar governando esse mundo, eles não vão aceitar
aqueles que adoram a Deus e que adoram a Cristo. Então, o tempo para fazer a vontade do Senhor é agora. O tempo para se preparar é agora. Só vai entrar pelas portas da cidade celestial aqueles que já estiverem preparados. Não aqueles que vão sair para se preparar. Não, somente aqueles que estiverem preparados. Então, essa mensagem é uma mensagem de despertamento, para que nós não venhamos a ser cercados pelas trevas dos últimos dias e ficar sem azeite reserva, mas sermos aqueles que temos o poder do Espírito Santo, o poder da sua palavra, para fazer com que o nosso testemunho, para que a nossa lamparina, ela continue brilhando diante dos homens até o dia final.